Boa noite a todos. Nós estamos iniciando o trabalho desta noite aqui na nossa casa e é um motivo muito satisfatório, né, de nós estarmos aqui por alguns motivos. Estamos recebendo hoje a presença do Roberto, né, que é de Pederneiras, o Roberto Bueno, que ele é um amigo nosso na divulgação da doutrina. Ele faz esse serviço de palestras, né, bate-papo, trazendo sempre um assunto gostoso que a gente, com um pouquinho de esforço, a gente consegue colocar em prática, né, Roberto? A ideia é essa, né? Roberto, ele participa lá do centro em Pederneiras, que chama Eterna Amizade. Nós temos aqui o nosso núcleo, que é só amizade, e ainda a gente não chegou no eterno ainda, né? Nós estamos, né, a caminho, né? E também hoje nós estamos fazendo a transmissão da nossa live aqui da nossa casa. Algumas vezes a gente já fez esse tipo de atividade e agora vai se tornando assim cada vez mais rotineira, porque o ambiente aqui é gostoso, né? E a gente aproveita, que nem o Roberto, que ele está trazendo esses conhecimentos para a gente também transmitir para as outras famílias que não podem vir ao centro na noite de hoje. E eles estão acostumados a sintonizar no nosso programa. Então, nós vamos dar início à nossa reunião, agradecendo a presença de todos, tanto aqui na nossa casa, como as pessoas que estão sintonizadas conosco, né? A turma que faz a live também está aqui, a Juliana, né? O Vicente, a Marta, eu e o Romualdo está na casa dela, já falei, né? E nós estamos, assim, muito felizes. É a última reunião do mês de novembro da segunda-feira, e na próxima semana já é mês de dezembro, o último mês do ano. Nós vamos ter, no dia 5, a festa do encerramento das atividades de evangelização. Então, eu convido a todos para estarmos juntos, né, prestigiando essas crianças, as pessoas que trabalham junto com eles o ano inteiro, levando esse tipo de atividade que é muito importante, que a gente sabe na formação do caráter de todos nós, né, que passamos por esse tipo de aprendizado, e a gente acredita e tem a certeza que foi muito bom para a gente. Nós não temos nenhum aniversariante, pelo menos na minha agenda lá do mês, né, da semana, mas para as pessoas que estão fazendo aniversário essa semana, que recebam as nossas preces, né, em formas de fluidos de flores, né, para alegrar a jornada de todos nós. Senhor Jesus, mestre e amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, nesta noite tão gostosa, revendo, Senhor, os nossos amigos, sentindo a presença do plano espiritual em nossos meios, recebendo ensinamentos preciosos e recebendo também os fluidos do plano espiritual, que nos trará paz e harmonia para os nossos dias aqui neste planeta tão gostoso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas,
assim como nós procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação e livra-nos de todos os males, e que assim seja. Roberto, fica à vontade, tá? Vou te passar o microfone. Muito boa noite a todos. Só um instante. De novo, né? Agora sim. Muito boa noite a todos. É uma alegria retornar a essa casa, e eu que me considero um filho aqui dessa casa também, porque muitos dos com quem eu estudei estão aqui hoje, seu Ismael, Zia, Martinha, não está aqui a Nelly, mas, puxa, eu fiz tanto EAD aqui, a gente estudou tantas noites aqui, é uma alegria muito grande aqui, Vicente, né, e tantos outros. E é com muita alegria que eu retorno aqui nessa casa, e hoje está aqui para falar, né, fazer uma palestra, e olhando, vendo aqui Marta, sentada ali, professora, né, Ismael, Leleco, o palestrante, meu Deus, vocês têm certeza? Não quer trocar, não? Mas é com alegria, viu? Estamos entre amigos, e é com alegria muito grande que realmente a gente está aqui. O tema da noite escolhido foi um encontro com Jesus. E aqui nós estamos numa palestra, né? A palestra é um encontro. A palestra é um encontro de pessoas e de ideias, não é? Então, já é um encontro. Mas a proposta é um encontro com Jesus. Mas antes da gente entrar num encontro com Jesus, o que nós viemos buscar aqui hoje, na Casa Espírita? Isso é íntimo de cada um, né? E cada um vai analisar, vai fazer uma reflexão, vai ouvir o seu eu interior. Você veio aqui hoje para agradecer uma bênção, agradecer por estar vivo, agradecer pela oportunidade da encarnação. Você veio agradecer pela saúde, ou você veio buscar saúde. Viemos aqui hoje para buscar paz, ter esse encontro com Jesus, porque, olha, Jesus, eu preciso de paz. Por isso nós estamos aqui. Realizado, muito bem. Viemos aqui para buscar prosperidade. Olha, Jesus, eu preciso de coisas materiais, eu preciso recursos, eu preciso, sei lá. Será que nós estamos aqui por alguma dessas razões? Ou nós estamos aqui para descobrir o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos na carne, nesse momento? Por que nós estamos encarnados junto com esses familiares nossos? Com essa esposa, com esse pai, com essa mãe, com esse filho? Por que nós estamos encarnados com eles? Será que nós viemos para cá para buscar esse entendimento, tentar descobrir, ou aprofundar ainda mais, descobrir o sentido da vida? O porquê da gente estar aqui? E muitos dizem assim, mas a gente sofre. Eu queria entender por que a gente sofre. Por que nós sofremos? Então, aqueles que vieram ter esse encontro hoje com Jesus para buscar a saúde, primeiro a gente precisa entender o que é a doença. Se a gente busca a saúde, é porque, por algum motivo, a gente se encontra enfermo, né? Ninguém vai buscar a saúde se estiver enfermo. Ou alguém aqui vai no médico sem ter nada, sem estar sentindo nada. Mas o que é doença? O que é a doença? No livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, capítulo 7,
Leiam lá na casa de vocês depois, são 33 itens, Código Penal da Vida Futura. E lá ele fala assim, num desses artigos diz assim, toda enfermidade tem origem nas nossas imperfeições. Então veja, eu venho aqui para buscar saúde, eu vim pedir saúde. Mas toda a enfermidade, ela tem origem, ela tem um nascedouro nas minhas imperfeições, nos meus vícios, na forma errônea com que eu conduzo a minha vida, nas escolhas erradas que eu fiz e que eu faço. Mas eu quero buscar externamente. Então, a gente vem buscar, mas a gente precisa entender por que a gente veio buscar, mas realmente será que a gente vai encontrar? Nós vamos conseguir, sim, vamos tomar um passe, vamos receber um influxo de energia, isso vai ajudar, vai fortalecer a gente, né, dar um ânimo especial, mas nós precisamos fazer a nossa parte nesse processo para curar a nossa enfermidade. Porque nós não somos doentes, estamos doentes, e esse estar é passageiro. Nós não somos, estamos. E o Edgar Miguel, que todos vocês conhecem, nos cursos, nos encontros, no seminário, ele fala assim que, na maioria das vezes, a pessoa se questiona por que ela está doente, né? Quando ela deveria fazer uma reflexão, o para que de estar doente. E ele aprofunda ainda mais essa reflexão, ele diz assim, o que essa doença, o que essa enfermidade veio me mostrar que eu não estava enxergando? Por que eu fiquei doente? O que essa enfermidade está querendo me mostrar? Quando a gente descobre que está doente, a primeira reflexão que a gente deveria fazer, e eu posso falar um pouco disso, porque eu passei esse ano aqui por 2 cirurgias, bastante complicado. Vi altos e baixos esse ano. Então, a gente precisa olhar para trás. Quando você faz o exame e descobre lá que você está doente, e eu lembro de Edgar nessa parte, a primeira grande reflexão que você tem que fazer, como que eu estava vivendo antes de eu descobrir que eu estava doente? Como que eu estava tratando de mim? Como que eu me tratava antes de eu descobrir que eu estava doente? Como eu estava conduzindo a minha vida? Quais eram os excessos que eu estava cometendo? Estava cometendo? E se estava, quais eram esses excessos? E o Emmanuel tem uma definição de saúde que para nós ela é fantástica. O Emmanuel diz assim, lá no livro Consolador, saúde é a perfeita harmonia da alma. Saúde, perfeita harmonia da alma. Não é o Roberto que está dizendo, é o Emmanuel, benfeitor espiritual que ditou isso para o Chico. Perfeita harmonia da alma. Então, se a gente sabe que a doença é sinal e ela nasce nas nossas imperfeições, então, se eu continuo errando, eu continuo atraindo doenças, enfermidades. O que eu preciso fazer? O processo, a cura está em mim, com a minha mudança, a partir do momento que a gente se propõe a mudar. Então, é muito gostoso quando alguém acredita, tem fé e fala assim, o fulano lá cura, vai lá que você vai ser curado, né? E no Centro Espírita, se a gente adotar essa prática de dizer assim, irmão, você chegou aqui agora, olha, tem um halo de luz imenso sobre você. Se usar essas palavras doces, você vai encher o Centro Espírita. Mas vai passar um determinado tempo, as pessoas vão perceber que elas, né, não estão sendo curadas coisa nenhuma, né? Que aquele influxo de energia realmente é importante, ele acontece, mas não basta, não é só isso. Então, a gente precisa explicar que tem a parte nossa nesse processo. O processo da cura passa da vontade da gente querer ser curado, da gente querer fazer renúncias. E o que você está disposto a renunciar na sua vida, na maneira que você conduz a sua vida, para você se curar, para você... Porque abrir mão de algumas coisas que a gente vem fazendo, a gente sabe que não é legal, né? Ociosidade. Eu sou uma pessoa extremamente ociosa, tenho uma preguiça de fazer exercício.
Mas olha, meu colesterol está alto, eu fiz os exames, o médico disse que eu preciso... Se eu não modificar, se não adianta eu vir tomar passe. Eu vou beber uma caixa d'água fluidificada e não vai resolver, né? Vai melhorar? Vai me ajudar? Sim. Mas é momentâneo. No dia seguinte eu preciso fazer a minha parte. Paz. Aqueles que vieram para a casa espírita hoje para encontrar Jesus porque precisa de paz. Mas o que é a paz? De novo, e eu gosto muito de Emmanuel e Chico Xavier, porque o Emmanuel ele é curto, as frases dele, mas é direta. E ele diz que a paz é a quitação da consciência para com a vida. Quitação da consciência para com a vida. E eu entendo essa frase da seguinte forma. Significa que para a gente ter paz, a gente precisa viver em equilíbrio, em total equilíbrio, assim, tranquilo, satisfeito, equilibrado, com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente acha que ainda precisa ter. Quitação da consciência para com a vida. É você aceitar quem você é, estar vivendo onde você está, com quem você está e com a sua condição. Então, total é ter equilíbrio. Viver em paz com aquilo que você tem e não se desesperar por aquilo que você quer ainda ter, que você acha que precisa. Porque a gente passa a vida, às vezes, a gente vê pessoas passando a vida desesperada, correndo atrás de bens materiais, de coisas, tem uma casa, compra a segunda, aí comprou a segunda, que é uma na praia, depois quer uma chácara, quer um sítio. Quando vê, a vida passou, descobriu que está doente, fez nada. Só trabalhou para ela, para ela, para ela. Prosperidade. Eu vim ter um encontro com Jesus hoje porque eu vim buscar prosperidade. O Centro Espírita não trabalha muito essa palavra prosperidade. Eu coloquei aqui de propósito, né? Outras igrejas com a irmã nossa, elas falam muito de prosperidade, a gente não fala muito. Mas eu vim buscar prosperidade. Mas que prosperidade que nós viemos buscar aqui, pedir para Jesus? Nesse encontro com Jesus, que prosperidade? A prosperidade material, dinheiro, carro, casa, posição lá na empresa que a gente trabalha para ganhar mais. É isso que a gente veio buscar? O ser mais iluminado que já pisou aqui na Terra, Jesus, que esteve aqui perambulando conosco, ele saía lá de Jericó, da casa de Pedro, que não era dele. Ele dormia de favor, se hospedava na casa de Pedro de favor. Não tinha, nunca alguém disse assim, a casa de Jesus ficava no... Jesus não tinha uma casa. E quando ele ia para Jerusalém, olha, vocês já viram essa viagem? Os evangelistas narram que Jesus fez essa viagem várias vezes. Sabe quantos quilômetros dá de Jerusalém a Jericó e vice-versa? E eles faziam a pé, quando às vezes conseguiam um cavalo, um jumento, né? Era jumento. Mas a maioria das vezes era a pé, eles iam andando. 95 quilômetros. 95 quilômetros de Jericó até Jerusalém. Jesus fazia esse batidão, diz que ele era, né, magrão, esbeltão, 95 quilômetros. E ele saía da casa de Pedro, onde ele ficava de favor, eles iam, e para passar a noite em Jerusalém, ele atravessava o Vale do Cedron, ele subia ali o Morro das Oliveiras, e tinha uma gruta abandonada, e eles passavam a noite lá, nessa gruta, que também não era dele. Jesus, o espírito mais iluminado, da envergadura mais brilhante. Não tinha ar-condicionado daqui. Não tinha celular, não tinha, né, WhatsApp, não tinha nada, né? E não tinha o GPS, né, Ismael, o GPS para não se perder no caminho. Então, não tinha nada disso, gente. Tinha nada. Ele que veio ensinar para a gente tanta coisa, ensinou com seus exemplos. Olha para ele. Não tinha uma casa. Nós temos casa,
A gente tem um carro que trouxe nós até aqui hoje, a gente chegou até aqui de carro, muitos, né? Outros viemos de ônibus, mas enfim, nós nos locomovemos de alguma forma, a gente veio, foi trazido até aqui. Temos uma casa, cobertores, vamos chegar lá, se tiver muito quente, vai ligar um ar-condicionado, climatizar o quarto para dormir. Olha, Jesus não tinha nada, e a gente se desespera às vezes. Jesus, eu não tenho nada. Mas de qual nada que nós estamos falando? Coisas materiais. E a gente vive questionando o sentido da vida. Mas para nós espíritos, o verdadeiro sentido da vida, o porquê da gente estar aqui, para nós espíritas, é para evoluir. Esse é o objetivo da gente estar aqui. O sentido da vida para nós é o progresso do espírito. Nós somos criados simples e ignorantes, mas o destino nosso é angelitude, é ser espírito de luz. Quando? Depende de cada um. Depende da vontade, das renúncias, dos atalhos que a gente vai fazer ou dos caminhos mais longínquos que a gente vai pegar. Deus não tem pressa. Ele nos deu a eternidade. Nós fomos criados um dia e não vamos morrer nunca. Somos seres imortais. Mas aí, a gente quer parar de sofrer? A gente não quer sofrer mais? Então a gente precisa evoluir. Precisa abandonar os nossos vícios. Não estou falando de vício beber, fumar, não é nada disso. Eu estou falando de vícios morais, né? Esses são muito piores, esses que nos arrastam ainda mais para o sofrimento. O sentido da vida para nós espíritas é atingir a perfeição. Porque a vida é um constante abrir e fechar de ciclos. Pode reparar, cada encarnação, um novo ciclo. Na sua vida aqui, dentro dessa encarnação, tudo que acontece com a gente é um abrir e fechar de um ciclo. Você nasce, cresce, entra para a faculdade, se forma, fecha um ciclo. Casa, tem filhos, os filhos começam a se casar, fecham um ciclo. Mas tem ciclos que a gente não consegue fechar. E aí a gente sofre. E a gente precisa aprender a fechar os ciclos. Em alguns atendimentos fraternos, às vezes a gente vê pessoas sofrendo muito para lidar com isso. Porque ainda não conseguiu fechar um ciclo. Que, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples aqui, não vamos entrar em coisas mais profundas. No caso de uma separação, os dois se separaram, um resolveu seguir a sua vida, né? E refez a vida e seguiu. Ele fechou um ciclo e abriu um outro dentro da encarnação. E o outro não, parou naquele, ficou aberto, não aceitou a separação, não aceita a separação. Não estou dizendo ele ou ela, estou dizendo de uma forma genérica. Não aceita a separação, não consegue fechar aquele ciclo e fica vivendo só até ali. Remói, sofre, e fica sofrendo. Porque não consegue fechar um ciclo e dar continuidade na sua vida. E cada encarnação nossa, se a gente for olhar no grande livro da vida, a gente pode considerar mais um ciclo, um abrir e fechar de um ciclo. Então, no livro dos Espíritos, a questão 132, ela vem clavar isso aqui para a gente, vem de uma forma assim, dá uma constância muito maior ainda, porque ele pergunta assim, o Kardec pergunta para os Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Qual o objetivo da encarnação? Por que os Espíritos encarnam? E a resposta dos Espíritos, ela é magnânima, né? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir. Para uns é expiação, para outros é missão. Então Deus vos impõe, Ele nos impõe, e esse impor, né? Quando você vê assim, Deus, um ser de amor, impondo alguma coisa, por que Ele imporia isso para a gente? Por quê? Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de fazer
de vos fazer progredir mais depressa. Então, olha, abrir e fechar de ciclo, o objetivo, o sentido da vida é evoluir, é atingir a angelitude um dia. Mas para isso, Deus nos impõe a encarnação. Porque se deixar pela nossa vontade, eu acho que a gente ia querer ficar só lá em cima. O Emmanuel fala que, olhando para a Terra, os espíritos superiores olham para a Terra e vê a gente como, aqui o planeta Terra, como um grande parquinho de diversão, cheio de crianças brincando e chorando. Se tem fome, chora. Se está sujo, chora. Né? Criança não é assim? Se está com fome, chora. Se quer um brinquedinho do amiguinho, chora. Aí vem fazer, né? Vem chorar. Ai, pelo amor de Deus, eu queria ter o que a Marta tem. Aquilo da Marta é tão bom, eu queria também. Quer tomar o do outro. Então, ele fala que os espíritos superiores vê a gente como crianças num parquinho. Então, nós estamos estagiando a nossa infância espiritual ainda. Porque numa escala de 5, nós estamos saindo de prova e expiação agora e entrando em mundo de regeneração. Ou seja, nós estamos no meio. Saindo da segunda, passamos em mundos primitivos, estamos saindo de prova e expiação, entrando em mundos de regeneração. Essas duas faixas, elas já se chocam e se misturam. Nós já não estamos mais em cima de uma ponte. Eu vi um exemplo outro dia dizendo assim, que nós estamos numa ponte. Prova e expiação do lado de cá e regeneração do lado de lá, nós estamos no meio dessa ponte. Eu acho que essas duas faixas, elas já se chocam e se misturam. Né? Daqui a pouco a gente está definitivamente em um mundo de regeneração. Então, nós somos mesmo ainda, como crianças, como o Emmanuel usa esse exemplo, como crianças espiritualmente falando. Somos jovens ainda, né? Temos muito a crescer. Então, esse impor de Deus, Deus vos impõe a encarnação para vos fazer progredir mais depressa. Porque se deixar pela nossa vontade, será que a gente ia querer? Falar para você, olha, você vai ter que, você está lá, você vai ter que reencarnar. A gente não quer morrer. Se alguém chegar aqui com uma lista e falar assim, olha, é hipotético isso, pelo amor de Deus. Aí chega uma lista aqui hoje e fala assim, Marta, o bonde da morte vai passar, você quer ir? Ela vai fazer, ou não. Vai passar hoje, meia-noite. Ismael, você vai? Vou nada, não vai ninguém. Né, então, passa amanhã, a plaquinha da manhã, tá, e assim sucessivamente. Leleco, você quer ir no bonde? Vai passar hoje. Não vai. Ninguém quer ir. Né? Por isso que Deus vos impõe tanto a encarnação como a desencarnação. Se a gente soubesse deixar, falar assim, olha, você quer dizer, não, vou ficar aqui 300, 400 anos, preso num corpinho, todo enfermiço aí em cima de uma cama dando trabalho, mas não vou querer ir embora, né? Mas o encontro com Jesus. Eu trouxe aqui 3, 4 encontros, se der tempo, para a gente falar de quando Jesus estava aqui caminhando entre nós, ele teve vários desses encontros físicos. Hoje nós temos um encontro espiritual com Jesus. Ele está aqui. Porque a promessa dele, que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria entre nós. Jesus está aqui agora. Ele está aqui. Ele sente tudo que você pensou aqui hoje, ele sabe. Sabe o que está acontecendo com cada um de nós. Sabe. Sabe dos nossos desejos mais íntimos, sabe. Então, mas alguns privilegiados tiveram esse encontro físico com ele. Olho no olho, carne a carne. Nós não, mas em espírito, ele está aqui. E um dos encontros que eu gostaria de trazer aqui para a gente, está no livro Há 2000 anos, sabe o livro, quem já leu? Magali com certeza já leu. O livro Há 2000 anos, né? Um livro fantástico, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O senador Públio Lentulus, vocês lembram? Uns falam Lentulus, outros falam Lentulus, né? Mas enfim, o senador Públio, quando ele tem aquele encontro com Jesus, que ele vai pedir a cura para a filha dele, e Jesus diz assim para ele, olha que encontro maravilhoso, porque aqui tem uma lição para nós. Aqui, eu queria que a gente pensasse assim agora, o senador aqui sou eu, o senador é o Vicente, é a Marta, é o Ismael, é cada um de nós. Jesus está falando, quando Jesus fala que senador, ele está falando para cada um de nós. Primeiro para mim, e depois para cada um de vocês.
Olha o que Jesus diz para ele nesse encontro. Senador, eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. Eu venho ao encontro do teu coração desfalecido. Aqui é o mais importante para nós agora. É Jesus falando para cada um de nós agora. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelos caminhos dos erros clamorosos, encontra agora, Roberto e cada um aqui presente, encontra hoje, senador, um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Jesus está falando para nós nesse encontro. Vocês se encontram hoje diante do meu evangelho, diante dos meus ensinamentos, um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida, mas está no seu querer aceitar agora ou daqui a alguns milênios. Que coisa maravilhosa, né? E o Emmanuel não aceitou, o Públio Lentulus não aceitou. O senador Públio Lentulus é o Emmanuel nosso que dita essa obra há 2000 anos. Ele não aceitou naquele momento. Veio aceitar somente. Jesus não tem pressa. Mas o sofrimento é por nossa conta, a gente que vai sofrer. Ele ensina o caminho, ele fala, filho, olha, se você seguir por aqui, está limpo, não tem espinho. Você não vai sofrer, não vai se ferir. Se você ir por aqui, esse caminho, além de ser maior, além de ser mais longo, tem espinhos, você vai se ferir. Qual você escolhe? Ah, Senhor, eu quero ir por esse. Deus respeita uma coisa em nós que é sagrada. É o nosso livre-arbítrio. Jamais Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Nem o nosso anjo protetor, nada. Vão nos dar ideia, vão nos auxiliar de todas as formas, mas jamais interferir no nosso livre-arbítrio. Um outro encontro, tentando fazer os encontros, um outro encontro muito legal, também, é desse publicano. O publicano era um coletor de impostos e eles não eram bem vistos. Eles eram pessoas, naquela época, odiadas. Porque eles cobravam impostos ali para César e não é que nem hoje. Hoje você tem seu CPF e fica gravado tudo que você tem, né? O governo sabe tudo que a gente tem. Então, nós não temos mais esses cobradores de impostos que vão lá e eles mesmos fazem as coisas lá e eles colocavam uma taxa, às vezes, até maior em cima e ficava uma parte para eles. Os cobradores de impostos da época eram pessoas muito ricas. E eu quero falar aqui agora do Zaqueu. Zaqueu está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a passagem que eu escolhi para a gente falar aqui. E Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por ali, o evangelista narra que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Para nós que estudamos EAD, a gente já traz isso para o lado, né, que é uma linguagem figurativa. Ele está falando o quê? Ele está falando da moral, ele está falando da envergadura, da estatura moral de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, né? E sempre os cobradores de impostos não eram justos ali com a população, eles eram odiados, e amados por César, odiados pela população. E ele sabia que Jesus ia passar por ali. E o evangelista narra que ele vai à frente da multidão e sobe num sicômoro, que é uma espécie de uma figueira brava, cheia de espinhos. Ele sobe e se esconde no meio das folhagens dessa figueira. E ele espera Jesus. Ele tinha vergonha de ficar frente a frente com Jesus. Ele era um homem muito rico de bens materiais, de coisas. Mas ele era pobre de coisas que o dinheiro não podia comprar. Ele sentia dentro dele um vazio enorme. E o que ele ouvia daquele Rabi Galileu, do que Jesus andava ensinando, falando, o que chegava aos ouvidos dele, trazia uma certa saciedade para a alma dele. Encantava o que ele ouvia falar de Jesus. E ele queria conhecer Jesus de perto.
E quando soube que Jesus ia passar por aí, ele se esconde, mas ele tinha vergonha de Jesus. Porque ele sabia que aquele homem, iluminado com todo aquele desprendimento, com toda aquela vida de doação, não chegava nem perto de toda a maldade e atrocidade que ele cometia para ter as coisas que ele tinha. E quando Jesus chega na frente daquela árvore, Jesus olha, levanta um olhar para ele e diz: Zaqueu, desça daí, que me é conveniente que eu passe a noite na tua casa. E aqui Jesus está falando para nós, Roberto, Marta, todos nós aqui, não tenha vergonha de mim. Não tenha vergonha das coisas que você fez até hoje. Porque às vezes a gente lembra de coisas que a gente fez, ninguém sabe. Mas a gente fez coisas que às vezes você não se sente digno de estar dentro de uma igreja, dentro do centro espírita. Às vezes você não se sente digno de estar à frente de algum trabalho. Jesus chegou para ele: desça daí agora, pois me é conveniente passar a noite na tua casa, Zaqueu. E Jesus está falando para nós, cada um de nós: desce, vem para perto de mim. Eu não tenho vergonha de você, eu te amo. E me convém passar a noite e toda a eternidade contigo. Diz o evangelista que ele desceu. E ele desce e todo alegre prepara um banquete e as pessoas começam a falar, né? As pessoas começam a falar: mas esse justo vai comer com esse cobrador de impostos, esse homem de má fama? E aí Jesus vem provar na carne, na prática, o que ele ensinava na teoria. Eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E quando ele entra na casa de Zaqueu, o que Zaqueu fala para ele? Zaqueu não esperou Jesus falar nada. Ele falou: Senhor, vou dar metade de todos os meus bens. Não sei o que estou falando, está no Evangelho. Senhor, eu vou dar metade de todos os meus bens para as pessoas. E aquele que disser que eu lesei, darei 3 partes mais. Olha aqui, desprendimento. O Evangelho fala que Zaqueu correu à frente da multidão. Para nós isso tem todo um significado. A multidão somos nós, a população, as pessoas todas. Alguém corre à frente da multidão, saiu do meio da multidão. Optou por fazer algo diferente. Ele subiu numa figueira espinhosa. Sacrifício. Ele renunciou os bens dele, metade de todos os bens dele, por livre e espontânea vontade. Sacrifício. Renúncia. Desapego. Muito bem. Olha que lição que Zaqueu tem nessa passagem de Zaqueu com Jesus. E o evangelista vai contando essas coisas, você vai vendo, você fala: que coisa, que passagem linda. E eu vi essa passagem várias vezes, mas às vezes você não percebe esse detalhe, que ele corre na frente da multidão, ou seja, ele deixou a multidão. Ele não quer mais caminhar como aqueles, ele não quer mais ser daquela forma. Ele abre mão de ser quem ele era para ser uma pessoa diferente. Ele corre, sobe, faz sacrifício, porque subir numa espinheira, agarrando ali com as mãos, com certeza se machuca. E o exemplo que o evangelista está dando é que ele faz todo um processo ali de abrir mão, de se sacrificar, e se propõe a doar metade dos seus bens, e aquela pessoa que se sentisse lesada, ele daria mais ainda. E depois, na outra passagem que eu gostaria de trazer, porque a gente está quase estourando o tempo, o Jesus e o jovem rico. E essa passagem, semelhante a essa, mas tem suas diferenças. Semelhante, mas nem tanto. O jovem rico, está lá em Mateus 16, 19. Eu vou ler, porque é com essa aqui que eu quero fechar o raciocínio nosso que eu trouxe, a proposta que eu trouxe da palestra de encontro, que eu apresentei para vocês, Zaqueu, e agora que tem essa atitude de abrir mão, de oferecer, a restituir as pessoas que ele prejudicou, e agora eu vou trazer um outro aqui. Mas existem centenas de encontros maravilhosos com Jesus. É que não dá tempo, a gente só vai falar desses.
o jovem rico, está lá em Mateus 16, capítulo 16, versículo 16 até o 21. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os 10 mandamentos. Perguntou o jovem para Jesus. E Jesus respondeu: Não matarás. Então, olha, as tábuas dos mandamentos, vocês já perceberam? São duas, né? Quando Moisés desce na montanha, ele desce com 2 pedras. A primeira tem 5, a segunda mais 5. Os primeiros 5 são os nossos deveres com Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E depois, os outros 5 são aqueles que a gente tem, os nossos deveres para com o nosso próximo. Os primeiros 5 mandamentos são os nossos deveres para com Deus. E o segundo, 5 mandamentos, os nossos deveres para com o próximo. E Jesus vai falar para ele aqui, ó. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrai teu pai e tua mãe, e amarás, aí Jesus já pula, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem rico: tudo isso, Senhor, eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Ele veio até Jesus, que ele queria saber o que ele precisava para ganhar a vida eterna. E Jesus fala para ele que ele precisava obedecer os mandamentos. E ele fala: mas isso eu já faço, Senhor. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê todo o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas, era detentor de muitos bens. Então, Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes em verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A diferença desses 2 casos, são 2 encontros. Zaqueu busca Jesus com vergonha até do homem que ele é, mas ele faz uma reflexão e ele estava disposto a mudar. Ele busca Jesus e se propõe a doar, ele faz... Esse busca Jesus, esse jovem rico aqui, que nos apresenta Mateus, ele busca Jesus e pergunta o que ele precisa fazer para ganhar a vida eterna. Jesus fala para ele que ele precisa obedecer os mandamentos e também vender todos os seus bens e distribuir para os pobres. Mas ele era muito, muito rico. E quando a Bíblia fala que o cara era muito, muito rico, é porque era muito rico mesmo. Ele era muito rico. E ele fica tristonho quando ele ouve isso, ele começa já a afastar, de deixar Jesus ir embora, ele já fica para trás. No primeiro caso, houve um desprendimento voluntário. O segundo caso, não. Jesus deixa para ele do que ele precisa fazer. E ainda assim, ele não dá. Os bens materiais, tudo que nós temos, o carro que está aí fora, a casa, a saúde, o nosso corpo físico, nada disso aqui é nosso. Olha, o corpo físico não é meu, é um empréstimo, daqui a pouco ele vai ficar aqui. A casa não é minha, a mulher não é minha, o filho não é meu, os netos não são meus, eu tenho uns netos, são uma bênção, não são meus, tudo empréstimo. Vai ficar tudo aqui, eu vou embora, vai ficar tudo. Tudo. E a gente tem uma dificuldade imensa de lidar com essas coisas. E Jesus, ele nos apresenta, são vários encontros onde mostra que aqueles que já realmente tinham o desejo de parar de sofrer, deixar o sofrimento de lado, seguiam os ensinamentos de Jesus, abandonavam, tinham uma atitude proativa em favor de si mesmo, para se livrar do sofrimento. Porque os bens materiais, na grande maioria das vezes, é um cipoal danado que nos prende, gente.
Pode ver o tempo que a gente perde na nossa vida, né? Às vezes desencarna, ou só quando está na cama, na ânsia da morte, que fala assim, puxa vida, que pena, mas se eu pudesse voltar atrás, eu faria algumas coisas diferentes. Uma delas era ter trabalhado mais em prol da caridade. Uma delas era ter ajudado mais as pessoas. Aí está fechado para balanço. Boa, gostei. Fechado para balanço. Aí, né, não que seja tarde demais, porque somos espíritas, somos espírito imortal, a gente, e o Pai misericordioso, que vai nos dar outra oportunidade, mas a gente desperdiça muito tempo, e aí sofre. E aí vem no centro espírita ter um encontro com Jesus e perguntando assim, ai Senhor, por que eu sofro tanto? Eu sofro porque eu sou imperfeito, eu sofro porque eu sou apegado demais aos bens materiais, eu sofro porque eu sou uma pessoa extremamente egoísta, egocentrista. Todo sofrimento, na grande maioria, ou seja, todo sofrimento tem origem nas nossas imperfeições, mas ninguém faz mal para nós, a não ser nós mesmos. O mal que eu digo que eu estou sendo vítima, ele é uma criação minha mesmo. Então, que esse encontro com Jesus, que Jesus possa, hoje, essa noite, agora, que todos nós possamos, a partir dessa reflexão rápida que a gente fez aqui essa noite, ter um encontro, assim, de coração para coração com Jesus, que sirva para a gente mudar alguma coisinha só, bem pequenininha na nossa vida, fazer alguma coisa diferente a partir de agora, a partir de amanhã, na maneira da gente conduzir a nossa vida, lá em casa, no nosso local de trabalho. Porque nós tivemos um encontro hoje com ele, revivemos algumas passagens dele, e eu me toquei muito quando eu comecei a esmiuçar esse material também, principalmente a passagem de Zaqueu. Eu já tinha estudado isso muitas vezes, mas eu não tinha prestado tanta atenção. E eu falei assim, quando eu fiz isso, eu falei, meu Deus. E a gente vê, né, as pessoas falam do Zaqueu republicano, às vezes com uma certa ironia, mas e nós? Né? Então, que Jesus nos abençoe ricamente e nos dê muita força para que, a partir desse encontro que nós tivemos aqui com ele hoje, a gente tem certeza que ele está aqui com a gente, possamos sair mais fortalecido ainda, com muita força para a gente vencer as dificuldades e abandonar esse cipoal que nos prende aí. Obrigado, boa noite. Mike, obrigado. Muito bom, viu, Roberto? Tá pegando a mão? Não, esqueci mesmo. Boa noite a todos. A gente está muito feliz com a presença do Roberto aqui, com esse tema lindíssimo, né, do nosso encontro com Jesus. É muito gostoso a gente pensar nisso, né, que cada vez que a gente vem ao nosso centro, cada vez que a gente faz as nossas orações, mesmo em nossos lares, nós estamos encontrando com Jesus, né, Roberto? Muito obrigada, viu, por esse momento tão feliz que você fez aqui conosco. Aproveitando, né, esse momento que a gente está aqui também na live, nos lares das outras pessoas, a gente quer reunir a todos num pensamento positivo, que Jesus está conosco, não só aqui, né, mas também nos lares de cada um. Vamos fazer a nossa prece em agradecimento a essa felicidade que nós estamos tendo e que nós possamos, através dessa oração, receber essas essências espirituais que vêm até nós. Mas também a gente precisa pensar que nesse mesmo momento que a gente recebe, nós temos assim uma obrigação espiritual de ser como se fosse um espelho. Do mesmo jeito que a gente recebe, a gente também transmite para uma pessoa amiga nossa que está precisando. E hoje ela não está aqui, está às vezes num hospital, ou às vezes mesmo numa residência, sem poder estar
com essa mesma vibração que nós estamos nesse conjunto. Então, todos nós reunidos, vamos também ajudar essas pessoas que estão precisando. Então, muito obrigada, Roberto. Muito obrigada, amigos que estão aqui conosco, e vamos orar. Senhor Jesus, como nós nos sentimos felizes diante deste momento em que o Senhor está conosco. Muito obrigada, Espíritos, que nos ajudam nesta casa, nesta corrente maravilhosa, incansável, que está sempre conosco, a corrente de Francisco de Assis, Antônio de Pádua. E neste momento, como chuva de bênçãos, queremos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que Jesus possa morar conosco por muitos instantes e que essa energia gostosa possa ficar conosco e também transmitir para as pessoas que estão mais necessitadas. E a luz de Jesus possa brotar em nossos meios. Muito obrigada, Senhor, por tantas maravilhas. Que o Senhor possa morar não só nesta casa, como na casa, no coração de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor.